Dando continuidade aí ao transtorno afetivo bipolar, nós terminamos aqui, né, nas teorias psicossociais, e daí vamos dar continuidade aí na teoria da dinâmica familiar. Um indivíduo com distúrbios provavelmente começará a vida no ambiente de amor e carinho. Todas as necessidades físicas e emocionais eram satisfeitas pelo prestador principal de cuidados que assumia a imagem do bem na mente da criança. Na medida que a criança se desenvolvia e se torna cada vez mais independente, parte do carinho era retirado. A criança que não obtido a constância do objeto, nessa ocasião, não conseguia incorporar no prestador principal de cuidados os conceitos tanto de bem como de mal. Na realidade, pessoal, essa questão, né, é por isso que eu deixei aqui essas teorias psicossociais que a gente viu no vídeo passado, ela vem a trabalhar a questão da formação psicológica, né, a formação da personalidade, tá? Até onde, né, a mãe ou o cuidador, né, o principal aí, né, como fala, que cuida realmente da imagem, né, do bem na mente da criança, que ela vai trabalhar essa formação, que ela vai ajudar nessa formação, até onde ela tende a realmente ajudar e até onde ela tende a realmente atrapalhar. Aquela questão da superproteção, a questão dos limites que não são dados. Então a criança ela vai crescendo com esse nível de personalidade, né? Da superproteção, e de repente ela perde essa superprotetora. E aí, o que é que eu faço? Questão de receber esse carinho e de repente perdi esse carinho. E agora o que é que eu faço? Tá? A questão de eu nunca ter sido reclamada, sempre fiz o que eu quis. E agora vem alguém me colocar ordens. O que é que eu faço? Tá? Então, pessoal, é a questão de essa criança ter limites, tá? E essa afetividade, ela não ser exagerada, tá? Criança ter que receber não, ter que receber sim. Então, quando eu só dou carinho e não dou castigo, ela não vai saber o que é o castigo, tá? Ela não vai saber o que é o limite. E quando ela tiver que saber o que é esse limite, talvez a personalidade dela já não esteja preparada para esse limite, certo? Então, essa dinâmica familiar, ela deve ser trabalhada, tá? Nós temos que trabalhar a família em conjunto, certo? Quando nós temos alguém que tem um problema, né, dessa natureza, no sentido de extremos, como no caso da bipolaridade, tá? Então, essa dinâmica familiar, ela explica nesse sentido, de que a criança cresceu de forma inadequada para conviver com a sociedade, né? Se bem que a gente sabe que não existe uma fórmula, mas, né, vai se tentando mostrar o que a sociedade orienta, né? O que as pessoas costumam ter para viver bem, né? Ou precisam ter para viver bem, né? Em um grupo, em uma sociedade. Vamos lá. A fase de mania. Os sentimentos de energia multiplicada, criatividade e euforia são comuns. As pessoas que experimentam um episódio maníaco frequentemente falam a 1000 por hora, ou seja, né, elas são verborreicas, dormem muito pouco e são hiperativas. Elas também podem se sentir todo-poderosas, invencíveis ou destinadas à grandeza.
a grandeza, né? Aquilo que eu falei para vocês, a questão, né, do suicídio. Muitas vezes não é porque elas querem realmente, porque para elas a vida tá muito boa, né? Na fase de mania, a vida tá muito boa, então para que é que eu vou tentar o suicídio? Na realidade, ela pode mostrar que uma tentativa, a questão de chamar uma atenção, tá? Como elas são super poderosas, né? Nada irá atingi-los. Psicologicamente, né? Elas pensam assim. A pessoa na fase de mania se sente bem no início, mas tende a perder seu controle. Ela muitas vezes se comporta de forma imprudente durante um episódio maníaco. Desperdiça as economias em jogos de azar, envolve-se em atividades sexuais impróprias. Ela também pode ficar com raiva, irritada e agressiva, e alguns podem apresentar delírios ou alucinações auditivas. Essa questão, pessoal, seria uma vida incontrolada, tá? Essa pessoa, por ela ter esses pensamentos aí de invencibilidade, elas não param, elas muitas vezes não comem, elas não dormem, elas se tornam perambulantes, tá? Aí muitas vezes a família ela não quer entender que essa fase de mania ela é uma fase que é patológica, faz parte da doença, tá? Muitas vezes a família interpreta que a pessoa ficou bem, porque agora ela está alegre, ela está andando, principalmente quando o paciente está na fase de depressão, sai da fase de depressão e entra de mania, na fase de mania. Então, muitas vezes para a família, né? Ele agora não quer mais viver isolado, não quer mais estar chorando. Ele vive sorrindo, ele vive conversando, ele anda demais, ele não para em casa, então ele está bem. Para a família, é estar bem, tá? Mas nós profissionais sabemos que isso não é estar bem. Ele, além dos problemas psicológicos que ele continua tendo, ele vai ter alguns problemas biológicos, como no caso, ele vai ter muitas vezes de ser internado, por questão de desidratação, né? O próprio distúrbio psicológico pode ser agravado devido a ele não dormir, certo? Então a família ela tem que ter consciência que ele ainda está num estado patológico. A fase hipomaníaca. A hipomania é uma forma menos grave de mania. Pessoas em estado hipomaníaco sentem-se eufóricas, dinâmicas e produtivas, mas são capazes de tocar diante sua vida cotidiana e nunca perder o contato com a realidade. Para outros, pode parecer que as pessoas com hipomania estão simplesmente em um estado de bom humor. No entanto, a hipomania pode resultar em decisões ruins que prejudicam relacionamentos, carreiras e reputações. Além disso, ela muitas vezes se agrava a ponto de chegar à mania severa ou é seguida por grande episódio depressivo, tá? Então aqui também nós devemos mostrar à família que mesmo controlada, ela vai ter momentos de exacerbação, tá? Momentos irracionais, momentos que essa alegria vai ser irracional. E a família ela tem que entender que ela precisa de medicação também nesse momento, tá? Que ela não está curada, como muitas vezes a gente escuta relatos aí de famílias. Fase da depressão bipolar. Pessoas com depressão bipolar também tendem a mover-se e a falar devagar, dormir muito e ganhar peso. Além disso, elas são mais propensas a desenvolver depressão psicótica, né? A gente vê aí, a gente já falou quando a gente viu depressão, que nós temos a depressão gravíssima, né? Onde os pacientes tendem a apresentar alucinações. Então, seria, né, essa frase depressão psicótica, que seria que seria a depressão normal, a nossa não, né? Que seria a depressão normal gravíssima. A condição em que perdem contato com a realidade e experimentam grande deficiência no trabalho e nas atividades sociais. Ok? Então, nessa fase realmente da depressão bipolar,
Existe uma diferença da depressão bipolar para a depressão em si? Na realidade não existe, tá? Ele vai sentir os sintomas de uma depressão grave, tá? Ele não vai sentir leve, onde ele vai conseguir viver com a depressão e a vida cotidiana, não. Ele vai sentir a depressão tipo grave, tá? Que é onde muitas vezes ele vai não conseguir, né? Ele não vai conseguir, aliás, conviver com a vida cotidiana e a depressão, certo? Então, a depressão bipolar, ela tende a grave, gravíssima, onde realmente as atividades diárias elas são prejudicadas, ok? Aí, por que se denomina depressão bipolar? Porque sabe-se que é uma depressão bipolar porque vem do transtorno afetivo bipolar, porque ele vai ter fase de mania e fase depressiva, certo? Então é porque ele vai mudar de fase, por isso depressão bipolar. Qualquer dúvida, vocês vão anotando aí para depois questionar. Os sinais e sintomas. Na fase maníaca, distrair-se facilmente, redução da necessidade de sono, capacidade de discernimento diminuída, compulsão alimentar, uso excessivo de drogas hiperativas, fala em excesso e a fase maníaca do transtorno bipolar pode durar dias e até meses. Já a fase depressiva tem todos aqueles sintomas que nós vimos na depressão: desânimo diário ou tristeza, dificuldade de se concentrar, de tomar decisões, fadiga, sentir-se inútil, sem esperança ou culpada, perda de interesse nas atividades que antes eram prazerosas e baixa estima. O diagnóstico é clínico, baseado no levantamento e no relato dos sintomas pelo próprio paciente ou por um amigo da família, né, ou pelo cuidador, né, pelo um parente aí próximo. Em geral, ele leva mais de 10 anos para ser concluído, porque os sintomas podem ser confundidos com os de doenças como esquizofrenia, depressão, síndrome do pânico, distúrbios da ansiedade, tá? Principalmente, pessoal, quando a pessoa ela apresenta uma fase por muito tempo, tá? Então, ela pode ter outros diagnósticos para que se venha a passar para outra fase e ser diagnosticada com o transtorno afetivo bipolar. Por isso que eu falei para vocês que em psiquiatria, a princípio, a gente trabalha com a hipótese diagnóstica, não com diagnóstico fechado. Daí a importância de se estabelecer o diagnóstico diferencial antes de propor qualquer medida terapêutica. O tratamento, tá? A bipolaridade ela não tem cura, mas pode ter controle, né? Através da psicofarmacologia, que são os estabilizadores do humor, anticonvulsivantes, antipsicóticos e antidepressivos, tá? Aí o que é que acontece? Um risco aqui é quando o paciente está na fase depressiva e passa para a fase de mania e a família acha que ele está bem e não quer mais dar medicação a esse paciente. Mas na realidade tem que ser introduzido aí os estabilizadores do humor, tá? Intervenção psicológica, ficou errado aí, tenho que corrigir, né, antes de mandar para vocês. Intervenção psicológica, mudança no estilo de vida, não fazer uso de drogas e álcool, principalmente, né, aí a questão do uso da medicação, hábitos saudáveis de alimentação, sono e redução dos níveis de estresse, tá? Porque, pessoal, essa questão dos níveis de estresse, ele vai apresentar estresse e vai causar também, tanto na fase de depressão quanto na fase de mania, tá? Porque o paciente, ele sai, quando ele está na fase de mania, ele pode sair de casa e sumir por dias, e a família toda querendo saber, mas na realidade, para ele está bem, tá? Porque ele está andando, porque ele está conversando, porque ele está vestindo colorido, ok? Que ele está dormindo pouco, que antes ele dormia demais na fase depressiva.
E a assistência de enfermagem, a atuação de enfermagem na identificação precoce de alterações de comportamentos e outros sinais crônicos de transtornos psiquiátricos são de suma importância, além do acompanhamento medicamentoso, tá? Essa questão da observação, pessoal. A observação com relação ao comportamento do paciente faz parte das nossas atividades, faz parte dos nossos cuidados enquanto enfermagem. Cabe ainda aos profissionais de saúde promover discussões com a família e comunidade para readaptação desse paciente à sociedade, oferecendo informações e suportes necessários para exercer sua função de agente socializador, tá? Então, a questão, né, da família está sempre sendo cuidada pelos profissionais de saúde mental. E o enfermeiro deverá utilizar sua própria personalidade, compreensão e habilidade para o desenvolvimento de atitudes satisfatórias para lidar com situações difíceis frente ao paciente, tá? Então, muitas vezes nessa fase de mania aí, o paciente possa ser que tire o profissional realmente do sério pelo humor aí exacerbado, né, sem noção que o paciente vai apresentar na fase de mania. Ok, pessoal? Então, nós vamos juntar aí outros transtornos para a gente fechar aí um teste bem legal para vocês, tá? Bons estudos e fiquem em casa.